Tem algo que está acontecendo com muitas pessoas hoje e quase ninguém percebe quando começa. Não é algo visível, não é uma queda repentina, é uma troca silenciosa. E essa troca começa quando a pessoa começa a se comparar. E isso pode estar roubando sua identidade sem você perceber. Hoje eu quero te mostrar 3 coisas que a Bíblia revela sobre isso. Como a comparação começa, por que ela enfraquece a identidade espiritual e como quebrar esse ciclo antes que ele roube o que Deus já colocou dentro de você. Porque muita gente não caiu, mas começou a negociar pequenas coisas. Talvez você já tenha sentido isso. Você olha para a vida de alguém e de repente parece que sua caminhada perdeu valor. Parece que você está atrasado. Parece que todo mundo está avançando, menos você. Mas existe algo que a Bíblia ensina sobre isso que muda completamente essa visão. Segundo Coríntios 10:12, aqueles que se comparam entre si não são sábios. Comparação cria uma corrida que Deus nunca pediu para você correr. E aqui está algo que quase ninguém percebe. Comparação não começa nos olhos, começa no coração. Quando o coração começa a esquecer quem Deus disse que você é. Qualquer referência externa começa a parecer maior do que a voz de Deus. Por isso a Bíblia diz, Provérbios 4:23, guarda o teu coração acima de tudo, porque é ali que tudo começa. E no vídeo de hoje, quero te mostrar algo muito importante. Existem atitudes silenciosas que fazem a pessoa começar a ceder sem perceber. Pequenas decisões, pequenos pensamentos, pequenas comparações, mas que com o tempo mudam completamente a forma como a pessoa vive. E se você entender isso hoje, você pode impedir que essa troca continue acontecendo dentro de você. No deserto, a proposta era atalho. Glória sem processo, posição sem obediência. Jesus não debateu poder. Ele reafirmou quem adorava. Já a comparação faz o oposto. Ela faz você medir seu valor pelo que o outro tem. Isso é troca. Medir valor por conhecimento, trocar processo por atalho, buscar validação constante, consumir conteúdo que ativa inveja, declarar sobre si o que Deus nunca declarou. Provérbios 4:23, guarda o teu coração. Comparação é vigilância abaixo do coração que nos faz praticar atos que nos levam a ceder. E quais atos nos fazem ceder? Vamos lá. Sem misticismo, vamos falar do dia a dia real. A maioria das pessoas não percebe quando começa a ceder. Não acontece de uma vez. Acontece em pequenas trocas silenciosas. E normalmente começa assim. Primeiro, medir o próprio valor pelo conhecimento. Você posta algo. Ninguém comenta. Você vê outra pessoa crescendo, sendo vista, sendo elogiada e, sem perceber, começa a pensar: talvez eu não seja tão bom assim. Talvez Deus não esteja comigo como está com essa pessoa. E aí nasce uma troca silenciosa. Você começa a medir o seu valor pelo olhar das pessoas e não pelo que Deus já declarou sobre você. Gálatas 1:10. Procuro eu agora a aprovação das pessoas ou a aprovação de Deus? Porque quando o coração começa a depender de aplauso, ele fica vulnerável à comparação. 2. Trocar processo por atalho. Aqui é onde muita gente cai. Deus está trabalhando no seu caráter, no seu tempo, na sua maturidade. Mas aí você olha para alguém que chegou mais rápido e surge um pensamento perigoso. Se eu fizer desse jeito aqui, talvez eu chegue lá mais rápido. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. A serpente basicamente disse:
Existe um caminho mais rápido para ser como Deus. E o problema nunca foi a promessa, foi o atalho fora de Deus. Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Porque quem troca processo por atalho, quase sempre perde o que Deus estava construindo por dentro. 3. Buscar validação constante. Isso acontece muito hoje. A pessoa não toma decisões baseadas em direção de Deus, mas baseada em aprovação externa. Se elogiam, ela continua. Se criticam, ela para. Se apoiam, ela acredita. Se ignoram, ela desiste. E aos poucos, a identidade vai sendo formada por vozes de fora, não pela voz de Deus. Romanos 12:2. Não se conforme com este mundo, porque quando a validação externa vira alimento, a alma começa a depender dela. 4. Consumir conteúdo que ativa inveja. Esse ponto é silencioso, mas muito poderoso. Você começa só assistindo a vida perfeita de alguém, os resultados de alguém, a aparência de alguém, o sucesso de alguém. E sem perceber, algo começa a nascer dentro do coração. Não é inspiração, é comparação. E comparação constante gera 3 coisas: insegurança, pressa e frustração. Tiago 3,16. Onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Muita gente não está cansada da vida, está cansada da comparação que alimenta todos os dias. 5. Declarar sobre si o que Deus nunca declarou. Esse é um dos pontos bem perigosos. A pessoa começa a dizer frases como: eu não vou conseguir, minha vida não muda, nada dá certo para mim, eu sou assim mesmo. E o problema é que palavras repetidas viram crenças, e crenças moldam as decisões. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Muita gente não percebe, mas está concordando com mentiras sobre si mesma. E toda vez que você concorda com uma mentira, você se afasta da verdade de Deus, aquela verdade que Deus falou sobre você. E é por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:23 que acima de tudo guarda teu coração. Porque comparação, na verdade, é vigilância baixa do coração. Não começa no externo. Começa quando o coração para de lembrar quem Deus diz que você é. A comparação quase nunca chega fazendo barulho. Ela entra devagar. E quando a pessoa percebe, já está afetando como ela se vê. A maneira que ela está se vendo fica afetada. Existem alguns sinais muito claros de que isto já começou. O primeiro sinal é quando você começa a sentir que nunca é suficiente. Antes você caminhava com paz, mas agora parece que sempre falta algo. Alguém está mais avançado, alguém está mais reconhecido, alguém está mais à frente e o coração começa a pensar: estou atrasado. Só que esse pensamento não vem de Deus. Segundo Coríntios 10:12, aqueles que se medem e se comparam consigo mesmos não são sábios. Comparação cria uma corrida que Deus nunca pediu para você correr. Segundo, a alegria pelos outros começa a diminuir. Esse é um sinal bem profundo. Quando alguém cresce, quando alguém conquista algo, quando alguém é abençoado, você até tenta se alegrar, mas algo dentro de você pesa, porque a comparação transforma a bênção do outro em sensação de perda para você. Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram. Quando a comparação entra, a celebração começa a sair. Terceiro, quando você começa a duvidar do que Deus falou com você. Isso acontece muito. Deus já colocou algo no seu coração, um propósito, um caminho, uma direção, mas quando você olha demais para a vida dos outros, você começa a questionar a sua própria jornada. Será que eu ouvi certo? Será que Deus realmente falou comigo? E
E assim, a comparação começa a enfraquecer a convicção. Em Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança, porque quando você esquece que Deus falou com você, qualquer voz começa a parecer mais forte. Em quarto, você começa a mudar quem você é para ser aceito. Esse aqui é um dos mais perigosos. A pessoa, ela começa a ajustar o comportamento, a opinião, o jeito de falar, não por transformação verdadeira, mas por aceitação. Ela começa a viver uma versão que agrada pessoas, mas de certa forma se distancia da identidade que Deus formou. Em Gálatas 1:10, se ainda estivesse tentando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Comparação muitas vezes leva à imitação, e imitação constante rouba a identidade. Quinto, você perde paz no lugar onde antes tinha propósito. Antes você caminhava com calma, agora tudo parece pressão, tudo parece atraso, tudo parece corrida, mas Deus nunca trabalha na ansiedade. Em Filipenses 4:7, nos reforça, nos diz, nos ensina que a paz de Deus guardará o vosso coração. É com paz. Quando a comparação cresce, a paz começa a diminuir. E esse é um alerta espiritual muito importante. A comparação não rouba só a alegria, ela rouba algo ainda mais profundo, que é a percepção de quem você é em Deus. E quando a pessoa esquece isso, ela começa a viver abaixo do que já foi liberado sobre a vida dela. Mas a boa notícia é que isso pode ser restaurado. Quando o coração volta a olhar para Deus, a identidade volta para o lugar certo. E tem algo ainda muito sério, porque existe uma troca que acontece devagar. As pessoas não percebem quando começa, certo? Mas ela muda completamente a forma como a pessoa vive. E como não é uma troca visível, é uma troca interna, a pessoa começa trocando algo simples. E quando percebe, já está vivendo diferente do propósito e da vida que Deus tinha para ela. E essa troca, ela acontece assim. Primeiro, troca identidade por aprovação. Deus já disse quem você é. Mas quando a comparação começa, a pessoa fica se perguntando para o mundo que Deus já respondeu para ela. Será que eu sou capaz? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu tenho valor? E sem perceber, a identidade começa a depender de aplausos. Efésios 2:10. Somos criação de Deus. Você não descobre quem você é olhando para as pessoas. Você descobre quem você é olhando para Deus. Segundo, troca o propósito por performance. Esse é muito comum hoje. A pessoa começa a viver para parecer bem, não para viver aquilo que Deus chamou ela para viver. Ela quer mostrar resultado, quer mostrar crescimento, quer mostrar algo acontecendo, mas Deus nunca chamou ninguém para viver de aparência. 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê. Porque enquanto o mundo olha para a performance, Deus olha para o coração. Terceiro, troca a paz por pressão, onde antes havia paz. Agora que tudo parece corrida, comparação cria um senso de urgência que não vem de Deus. A pessoa começa a sentir que precisa correr mais rápido do que todo mundo. Mas lembremos, Deus não está na tempestade. Não adianta com aflição, não adianta com ansiedade. Isaías 30:15. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Às vezes o que parece atraso é Deus protegendo o seu tempo. Quarto, troca gratidão por frustração. Quando a comparação entra, a pessoa começa a parar de ver o que Deus já fez e passa a focar no que ainda não aconteceu. Ela esquece as portas abertas, esquece as respostas, esquece as mudanças e começa a olhar só para o que falta. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças,
porque gratidão protege o coração da comparação. Quinto, troca crescimento real por pressão espiritual. Isso aqui é muito profundo. Deus trabalha em processos, mas a comparação faz a pessoa querer pular etapas. Ela quer resultados que ainda não foram formados por dentro, e isso gera algo perigoso. Resultados rápidos, mas sem estrutura espiritual. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, louvado seja Deus. Deus prepara antes de posicionar. E talvez a pergunta mais importante desse vídeo seja essa: o que você tem trocado sem perceber? Porque muitas vezes a pessoa não caiu, mas começou a negociar pequenas coisas. E pequenas negociações, com o tempo, mudam destinos. Mas aqui está algo que quase ninguém fala. Existe um momento em que Deus interrompe essa troca, não para condenar, mas para despertar. E é sobre isso que vamos falar agora. Tem um momento na vida espiritual em que Deus começa a mostrar algo para a pessoa. Não é condenação. Para despertar, para alinhar, para ajustar o que estava fora do lugar. Deus começa a revelar que ela está olhando demais para o lado e pouco para aquilo que ele falou. E esse despertar geralmente acontece de algumas formas. Em número 1, quando a comparação começa a cansar a alma. A pessoa percebe que não importa o quanto ela tenta acompanhar os outros, nunca é suficiente. Sempre aparece alguém mais à frente. Sempre aparece alguém fazendo algo maior, e isso começa a gerar um cansaço interno, porque a comparação nunca tem linha de chegada. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Muitas vezes esse cansaço já é Deus chamando a pessoa de volta. Em segundo lugar, quando Deus começa a lembrar o que já falou com você, de repente algo acontece. Uma palavra, um versículo, uma pregação, uma oração, e aquilo reacende algo dentro de você. Você lembra de coisas que Deus já tinha colocado no seu coração. Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. E nesse momento a pessoa percebe: eu estava olhando demais para fora e esquecendo do que Deus falou comigo. Em terceiro lugar, quando Deus começa a reposicionar o coração. Esse é um momento muito forte. A pessoa começa a perceber que não precisa correr atrás de aprovação, que não precisa provar nada para ninguém. Ela começa a entender que o valor dela não vem do que os outros veem, mas do que Deus já declarou. Salmo 139:14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial. Quando o coração volta para esse lugar, a comparação começa a perder a força. Em quarto lugar, quando a pessoa volta a ter paz com o próprio processo. Esse é um sinal claro de restauração. Antes havia ansiedade, agora começa a voltar a paz. A pessoa entende algo muito importante. Deus não esqueceu dela. Deus não perdeu o controle da história dela. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. E isso muda completamente a forma de viver. Talvez o que você está sentindo agora não seja apenas emoção. Pode ser Deus te lembrando de algo. Você não está atrasado. Você não está esquecido. Você não perdeu o propósito. Você só precisa voltar a olhar para o lugar certo. E aqui está algo muito importante. Comparação não é o fim da história. Existe um caminho para quebrar esse ciclo. E é isso que muita gente precisa entender. Porque existe um momento em que a pessoa precisa fazer uma escolha. Continuar olhando para os outros ou voltar a olhar para Deus. Porque a comparação só perde força quando o coração muda de direção. E a Bíblia mostra alguns caminhos muito claros para isso. O primeiro caminho é voltar a guardar o coração. A comparação quase sempre começa dentro.
Não começa nas redes sociais, não começa nas pessoas. Começa quando o coração começa a esquecer quem Deus disse que você é. Por isso, a Bíblia fala algo muito forte em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o coração. E guardar o coração significa vigiar pensamentos, sentimentos e influências. Nem tudo que você vê precisa entrar dentro de você. Segundo caminho, parar de alimentar o que ativa a comparação. Isso é muito prático. Tem ambientes, tem conteúdos, tem conversas que fazem a pessoa sair dali se sentindo menor. E muitas vezes Deus está dizendo: não é que você não pode crescer, é que você precisa proteger o seu coração enquanto cresce. Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Nem todo lugar é lugar para a sua estação atual. Terceiro caminho a seguir: relembrar o que Deus falou com você. Isso muda tudo, porque comparação enfraquece a memória espiritual. A pessoa esquece promessas, esquece direções, esquece experiências com Deus. Mas quando você volta para a presença de Deus, essas coisas começam a voltar na sua mente. Abacuque 2:3. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Deus não cancela propósito porque alguém chegou antes de você. Quarto caminho a seguir: agradecer pelo processo que Deus está fazendo. Gratidão quebra a comparação, porque quando você começa a agradecer, você volta a enxergar o que Deus já fez. Em Filipenses 4:6 diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com ações de graças. Então a comparação diz: ainda não aconteceu, mas a gratidão diz: Deus já está trabalhando. Quinto caminho é voltar a olhar para Cristo e não para a corrida dos outros. Esse é o ponto mais importante de todos. A vida cristã nunca foi uma competição, ela é uma caminhada com Deus. Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus. Quando o olhar volta para Cristo, a comparação perde espaço, porque você entende que Deus está escrevendo uma história única com você. Talvez hoje Deus esteja apenas te chamando de volta para algo simples, mas poderoso. Parar de medir sua vida pela régua dos outros e começar a viver o que Deus escreveu para você, porque existe algo que muita gente precisa ouvir hoje. Comparação não revela o seu valor, ela só esconde a sua identidade. E se esse vídeo está falando com você, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Em que área da sua vida a comparação começou a entrar sem você perceber? Escreve aqui nos comentários. Hoje eu volto para o meu propósito. E vamos orar por isso? Vamos agora? Portanto, feche seus olhos aí mesmo de onde você está para entrarmos em comunhão com nosso Pai. Pai, neste momento eu quero orar por cada pessoa que está assistindo este vídeo. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor sabe das lutas que ela tem enfrentado em silêncio. Muitas vezes ela tem olhado para a vida dos outros e, sem perceber, começou a duvidar quem ela é. Mas hoje, Deus, nós pedimos algo muito importante. Restaura a identidade que o Senhor colocou dentro dela. Que toda comparação que trouxe peso, ansiedade, sentimento de insuficiência comece a cair agora. Porque a tua palavra diz: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Pai, lembra essa pessoa de que ela não é um erro, ela não está atrasada, ela não foi esquecida, que existe um propósito sendo construído, mesmo nos processos silenciosos. Pai, quebra agora todo o pensamento que tem tentado diminuir aquilo que o Senhor plantou dentro dela, porque
porque a tua palavra diz: transformai-vos pela renovação da nossa mente. Então, Pai, renova a mente, renova a esperança, renova a visão espiritual e que a partir de hoje ela volte a olhar para o Senhor e não para a comparação. Em nome de Jesus oramos. Amém. E se essa oração falou com você, se essa palavra falou com você, volta no início do vídeo, escuta essa mensagem novamente com calma e escreve aqui nos comentários: hoje eu volto para a minha identidade em Deus. Lembre-se que Jesus não negociou identidade no deserto e você não precisa negociar sua comparação. Volte a